Hoje, mergulhamos em um caso que levanta questões profundas sobre a atuação policial. O cabo Roberto Francisco Macário, um policial militar, está sob o escrutínio da justiça, acusado de homicídio. Em seu depoimento, ele descreve um cenário de caos e resistência, onde populares intervieram em uma abordagem, e a vítima, Alexandro, teria se envolvido em uma luta pela posse de sua arma. O que realmente aconteceu naquele dia? Ok, então bom dia. Bom dia. Nome completo, senhor, por gentileza? Roberto Francisco Macário. Senhor Roberto, qual que é o nome dos seus pais? Meu pai é Antônio de Deus Macário, minha mãe Gracinda Francisca Macário. Você nasceu em qual cidade? Belo Horizonte. Qual que é a data de nascimento do senhor? 7/6/1985. O senhor é casado, solteiro, amigado? Casado, 2 filhos. Qual que é a idade dos filhos do senhor? Eu tenho um menino de 3 anos e uma menina de 17. Algum deles tem algum problema de saúde, algum problema físico? Não, graças a Deus não. Ok. Qual que é a profissão que você exerce atualmente? Eu sou cabo da Polícia Militar de Minas Gerais. Qual que é o endereço que você está residindo atualmente? Rua Celi 222, bairro Guarani. O senhor sabe ler e escrever? Sei. Estudou até que série? 2º grau completo, ensino médio. Tem algum início, algum superior ou não? Não. Ok. Faz uso de bebida alcoólica? Socialmente? Fuma cigarro? Não. Faz uso de alguma droga? Não. Faz uso de algum remédio controlado? Não. Professa alguma religião? Cristianismo em geral. Ok. Já foi preso ou processado por algum outro fato? Não. Das testemunhas que o Ministério Público arrolou inicialmente na denúncia e depois na fase do 422, eu vou ler uns nomes para o senhor e o senhor me fala se o senhor conhece, se não conhece, ok? Gilmar Aparecido de Melo, conhece? Gilmar Aparecido de Melo. Conheço daqui do processo, da investigação. Rafael Santos Durões. Também. Alexandro Alves da Silva. Também. Brendo Alexander da Silva. Também. Carlos Marcos Barros. São as testemunhas? Isso. Sim. Sueli Marisa de Souza. Sim. Kelly Eugênio e Rosana Matildes da Silva. Sim. Tem alguma coisa contra alguma dessas pessoas? Não. Tá certo. Senhor Roberto, eu vou iniciar a segunda fase do interrogatório do senhor. Já teve uma conversa prévia em particular com seus advogados? Sim. Nessa segunda fase, o senhor tem um direito constitucional de permanecer em silêncio, se assim o quiser. Eventual silêncio do senhor não pode ser considerado em seu desfavor, ou seja, não pode ser considerado contra o senhor. O senhor responde as perguntas que quiser, se quiser, inclusive podendo respondê-las parcialmente, ok? Ok. Você vai querer respondê-las de todo mundo, da defesa? Quero responder. Se eu responder e não ficar claro, eu quero responder de novo. Eu quero contribuir o máximo aí para chegar na verdade. Perfeito. Então, senhor Roberto, eu vou iniciar algumas perguntas, caso o senhor as queira responder, tá bom? Senhor Roberto, o senhor tem ciência da denúncia que o Ministério Público ofereceu contra o senhor? O senhor sabe do que está sendo acusado aqui na data de hoje? Sei. E esses fatos que o Ministério Público narrou na denúncia, que datam do dia 22 de novembro de 2014, por volta de 21h30, eles são falsos, verdadeiros, parcialmente verdadeiros? São falsos. O que aconteceu lá nesse dia? Nesse dia eu estava de serviço, né, na guarnição GEPAR, da 125 Companhia. E só para dar uma ênfase assim, a guarnição GEPAR seria a guarnição que faz o patrulhamento ali, na aglomerados, área de risco. E tinha uma previsão no cartão programa da gente fazer policiamento no aglomerado Vem Barra. E a gente programou uma incursão lá no local, no beco, né, Biguatinga, um beco que ocorria tráfico de drogas. A gente fez um planejamento, a viatura foi uma extremidade do beco. Eu e mais 2 membros da guarnição fomos pela outra extremidade. A gente tinha a intenção de fazer o cerco ali dos traficantes e tal, tentar fazer uma abordagem, alguma coisa. E no momento que a gente estava fazendo a incursão no beco, a gente escutou um pedido de prioridade, né, na rede de rádio. O motorista da viatura tinha pedido prioridade.
A gente então acelerou, foi correndo para outra extremidade onde o motorista estava. Quando a gente chegou lá no local, o motorista, na época era o soldado Julião, né? Ele falou com a gente que tinha feito a abordagem de um homem, né? Um rapaz que tinha dispensado alguns pinos de cocaína no momento que visualizou ele, e que enquanto ele estava com esse rapaz abordado, veio mais algumas outras pessoas e arrebatou o preso dele. E ao ouvir isso, a gente embarcou rapidamente na viatura, ele apontou a direção que eles tinham fugido, a gente foi atrás, né, mais ou menos aí uns 100 e poucos metros, a gente visualizou, ele apontou para a gente quem que era o rapaz que estava abordado, né, e o outro homem que tinha arrebatado o abordado. A gente então iniciou uma nova abordagem, né, e a gente deu voz de prisão ali. No momento que a gente estava tentando efetuar a prisão ali, eles começaram a resistir. Populares ali que estavam em volta cercaram ali a guarnição, gritando que a gente não ia prender ninguém, intervindo mesmo na situação, né? E a gente ficou cercado ali, teve dificuldade em prender, né? O rapaz que ele tinha abordado antes. E a população foi inflamando ali, eles gritavam que a gente não ia prender ninguém, cercou ali o povo em volta. Eu não sei especificar mais ou menos a quantidade certa de pessoas. E enquanto os meus colegas tentavam fazer a prisão, né, dos rapazes que tinham fugido, o pessoal começou a intervir e eu fiquei na segurança ali, tentando impedir que as pessoas se aproximassem, né? Aproximasse do quê? Da abordagem que estava acontecendo, né? Porque a guarnição estava tentando prender o rapaz que anteriormente já tinha recebido a voz de prisão, junto com o outro que tinha arrebatado ele. E enquanto eu estava cercando ali, tentando impedir que eles se aproximassem, né? Várias pessoas estavam em volta e eu estava com a arma na mão, né? Na posição ali de guarda baixa. As pessoas se aproximavam, eu tentava impedir que elas se aproximassem, e teve um momento que eu não percebi, né? Um rapaz se aproximou de mim, ele já chegou segurando a arma, tal, me dando um soco, e eu tentei esquivar ali da investida dele. A gente caiu no chão, né? Ele puxando a arma, e aconteceu um disparo acidental que acertou na cabeça dele. Posteriormente a isso, também, né, o pessoal inflamou mais ainda, jogaram muita pedra, garrafa, pedaço de pau. A gente não conseguiu fazer o socorro da vítima, né? Só quando chegou o apoio que a gente conseguiu fazer o socorro. E depois que a gente recebeu o apoio, né, chegou várias viaturas no local, tático móvel, Rotam, muita viatura mesmo. A gente conseguiu socorrer a vítima, realizar a prisão de um rapaz, né? O mesmo rapaz que tinha arrebatado. É um menor de idade? Posteriormente a gente foi saber, né? Você lembra o nome dele? Breno. Tá. Nesse momento dessa abordagem do Breno, então o senhor, na primeira abordagem, o senhor não estava? Não. Não estava. A primeira abordagem foi realizada pelo soldado Julião. E como é que o Breno conseguiu sair dessa abordagem policial, dessa primeira abordagem? Pelo que o Julião narrou para a gente, ele estava com o Breno abordado. Aí chegou o pai dele e mais 2 rapazes. O pai do Breno é o Alexandro. Isso. Foi o que morreu. Não. O pai do Breno também tem esse nome, só que não é o que morreu. Entendi. E aí, como é que foi? O pai do Breno tirou ele de lá? Como é que foi? Tirou ele da abordagem do Julião, né? O Julião pediu prioridade na rede de rádio. A gente estava no interior do beco, a gente correu, embarcou na viatura, fomos atrás deles, mais à frente a gente realizou uma nova abordagem. Abordamos o Breno e o Alexandre, que é o pai. Nós temos 2 Alexandre. Isso. Então nós temos o Alexandre pai e o Alexandre que morreu. Isso, o Alexandre a vítima. Esse Alexandre que morreu, ele estava nessa primeira incursão lá que o Alexandre pai, o pai do Breno, tirou ele
do Julião? Não. Não. Uhum. Que horas que esse Alexandro, o que morreu, aparece? Na segunda abordagem, no momento que a gente estava tentando prender o pai e o filho, O Alexandro pai e o Breno. Isso. Só posteriormente a gente foi saber que se tratava de pai e filho, Uhum. né? Vou dar uma ênfase nessa parte. Aí, nesse momento, vários populares começaram a intervir, né? Falando que a gente não ia prender ninguém e tal. E foi nesse momento que o Alexandro, a vítima, tentou tomar minha arma, a gente entrou em luta corporal, aconteceu o disparo acidental que vitimou ele. Uhum. Então, já tinha tido um primeiro momento em que o Alexandro pai tinha tirado o Breno da abordagem policial, Sim. né? Aí o senhor chega de apoio, não é isso? O senhor não estava nessa primeira abordagem. Eu não estava, foi a minha guarnição, mas eu não estava porque a gente estava no interior do beco. Uhum. Aí a gente correu, o Julião falou pra gente, né? Uhum. O Julião era motorista. Aí a primeira abordagem foi ele que fez no Breno. Uhum. Que foi quando o Alexandro pai tirou ele. Aqui tem uma... Vê se seria isso aqui. Tem uma frase, eu vou achar aqui. Ao interceptar o menor Breno, Alexander da Silva, o pai do mesmo, o senhor Alexandro Aveles da Silva, não gostou da forma da abordagem a que seu filho foi submetido por esses militares e interveio na mesma hora para livrá-lo da mão dos policiais. Isso aconteceu? Aconteceu. Uhum. Aí consta aqui que o senhor Alex recebeu um tapa nas costas desferido por um policial, o que foi bastante para começar o tumulto. O senhor chegou a ver essa parte? Eu estava lá? Tava. Uhum. Aí começa um tumulto nesse momento. A gente já chegou tentando fazer imobilização, né? Porque já tinha, no caso o Breno, já tinha recebido a voz de prisão anteriormente. E no momento que o pai dele tirou ele da custódia do policial ali também, no nosso entendimento, ele também tinha cometido um crime ali. Então a gente já chegou tentando imobilizar eles ali, mandando eles ficar na posição de busca, né, encostar na parede e tal. E a todo momento eles resistiram, se negaram. E a gente entrou ali mesmo no controle de contato, tentando fazer a imobilização e a algemação dos dois, né? E nesse momento que a população começou a intervir, gritando que a gente não ia prender ninguém e tal. O senhor tem algum apelido? Não. E que fala assim, ó, que no desenrolar dos fatos, a vítima fatal, Alexandre de Souza, apareceu para apaziguar a situação, pedindo calma para os envolvidos. Neste momento, Alexandre tomou uma rasteira de um policial militar conhecido como Carequinha. Ao se levantar do chão, Alexandre foi segurado por 2 policiais militares. Neste exato instante, este policial, denominado Carequinha, efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça de Alexandre, que caiu mortalmente ao solo. Como é que foi esse fato? Parece que essa versão que o senhor acabou de narrar foi colhida, né, pelo policial civil que estava de plantão no dia. Isso é uma das declarações que consta aqui no inquérito. E durante a instrução, a gente, pelo menos eu tive a concepção de que foi levantada muita coisa assim que foi dita para tentar prejudicar ali a guarnição policial, os policiais. Também teve outros que falou que eu dei uma rasteira, dei um chute, que depois que eu atirei eu chutei. São fatos assim inverídicos. Isso não aconteceu. Não, foi de jeito nenhum. essa parte do disparo de arma de fogo no Alexandre de Souza, no que morreu. Iniciou a segunda abordagem, né? Uhum. Enquanto a gente estava tentando algemar o Brendo e o Alexander, a população começou a intervir. Então eu comecei a fazer a segurança ali dos policiais, né? Tentando impedir que as pessoas se aproximassem. Como eles estavam arremessando objetos, eu já fiquei com a arma na mão. Estava na posição ali que eu tinha condições de dar uma pronta resposta. Se viesse uma ameaça mais grave ali e tal, eu consegui dar uma resposta. E, ao mesmo tempo, eu ficava cercando os populares, né? Impedindo que eles se aproximassem. E eu estava com a arma na mão.
E eu tinha que manter a atenção em várias pessoas, né? Por exemplo, a abordagem estava acontecendo aqui atrás e ao redor, né, as pessoas tentavam se aproximar. Eu impedia um aqui, outro ali, e nenhum desses momentos eu não consegui perceber a aproximação do Alexandro, no caso a vítima, né? E ele já chegou segurando a minha arma, ele me deu um soco e a gente caiu, e enquanto a gente lutava ali pela posse da arma, aconteceu o disparo. Entendi. Quem que era o comandante dessa guarnição que o senhor estava? Era o Sargento Nascimento. Uhum. E quem que iniciou essa incursão lá? Como é que foi essa incursão lá para fazer essa abordagem? Essa incursão, a gente trabalhava no GEPAR, né? E o GEPAR tinha um cartão-programa. No caso dos aglomerados, assim, no caso da Vila Bimbar, era um aglomerado que na época tinha... Eu falo na época porque como eu não atuo lá mais, eu não sei se ainda está nessa situação. Mas na época era um aglomerado que dava muito trabalho, assim, questão de homicídio, receptação, tráfico de drogas. Então tinha um cartão-programa que a gente tinha que fazer um policiamento lá, entendeu? A gente foi lá cumprir uma determinação do cartão-programa. Esse cartão-programa, quem faz é a P3 da unidade, né? Ele é baseado ali nos locais que tem maior índice de criminalidade. Uhum. O senhor morava ali perto? Não. Nunca morou? Não. Uhum. Já tinha feito outras incursões lá, nesse local, nesse beco? Nessa época, eu tinha entrado no GEPAR, acho que tinha uns 4 meses. Eu já tinha feito algumas incursões lá, patrulhamento, acho que umas 3 ou 4 vezes, né? Tanto que o que fez a gente planejar esse modo, né, da viatura ir para um lado e a gente ir para o outro, é que a gente observou que eles, quando a viatura aproximava, eles estavam em um ponto e eles corriam para o outro ponto. Então a gente planejou baseado assim em um patrulhamento e outras incursões que a gente tinha feito lá, mas acho que eram umas 3 ou 4 vezes só que a gente tinha patrulhado lá. Além desse disparo de arma de fogo que vitimou o Alexandre, teve outros disparos de arma de fogo lá? Olha, quando as guarnições chegaram em apoio, eu sei que foi usado ali bombas de efeito moral, munições de elastômero, né, que no caso é a bala de borracha. E eu ouvi outros policiais comentando que ouviram disparos vindo do interior do beco, né? Mas ficou muito bagunçado, assim. Eu também fiquei um pouco atordoado. Eu não consegui ter essa percepção do que era o disparo real, o que era a bomba. O senhor efetuou outros disparos de arma de fogo nesse local? Não, um único disparo. Uhum. Teve um outro disparo que acertou Breno, o senhor ficou sabendo? Ele acertou outra pessoa na perna? Sim, parece que ele tentou tomar uma espingarda calibre 12 da mão do, na época, Cabo Brandão, e o Cabo Brandão efetuou um disparo de elastômero na perna dele. Uhum. Isso foi antes ou depois? Foi depois. Entendi. Ok. Perfeito. Não, estou satisfeito. Doutora Ana, a palavra com Vossa Excelência para o Ministério Público. Senhor Roberto, bom dia. Tudo Bom bem, dia. senhor? Tudo bom? Nesse primeiro momento em que houve o disparo contra o Alexandre, vítima, quais policiais estavam no local? Estava o senhor? Estava eu, né, o Sargento Nascimento, que era o comandante da guarnição. Estava o motorista, que na época era o soldado Julião, né? E tinha mais um soldado também, que era o Zuba. O Zuba. Isso, então, 4 apenas policiais. esses 4 militares estavam no local. Os outros chegaram posteriormente. Foi A situação do posterior. disparo. Ok. Eu gostaria que o senhor explicasse sobre essas chamadas de rede. Pelo relato do senhor, houveram várias, né? Várias. Assim, primeiro, o sargento Julião pede esse apoio, né? Quando
ele vai efetuar a prisão do Breno, depois do disparo também, que há essa revolta da população, os senhores também solicitam. Essas chamadas de rede, que o senhor disse que foram várias no momento, em geral elas são gravadas? Em geral são. E é possível ter acesso a elas depois? Eu já vi situações que é pedido, sim, as gravações da rede da polícia. Isso, sim, atualmente. Eu não sei se na época, né, como já tem, acho que 11 anos, se nessa época já tinha essa tecnologia. Mas atualmente, sim. Tá. O senhor havia dito que apenas 4 estavam no local. O Nascimento, o senhor, o Julião e o policial Zuba, o militar Zuba. O senhor pode descrever como que era a dinâmica? Assim, o Zuba e o policial militar Julião estavam abordando o Alexandro pai e o menor Breno. Isso? O senhor e o policial Nascimento estavam fazendo a segurança deles no entorno. Então, eram 2 núcleos separados, é isso? Na verdade, quando a gente visualizou os 2, que o Julião apontou eles, nós 4 já fomos ali para tentar prender eles, porque eles estavam resistentes, né? Só que à medida que a população começou a interferir, se aproximar e também colocou a gente em risco, eu e o sargento Nascimento voltamos a atenção ali para os populares que tentavam intervir. Então, se os senhores ficaram fazendo uma cobertura, Isso, 2 núcleos como separados. se a gente ficasse na segurança. O Julião, então, e o Zuba atuando com o Alexandre e o Breno, e o senhor e o sargento Nascimento num outro ponto, fazendo essa cobertura, essa segurança para conter os populares, é isso? Sim, mas bem próximos, assim. Próximos, uma distância de quanto, mais ou menos? Eu diria que, por exemplo, estaria ali o Julião e o Zuba perto da janela, e eu e o sargento Nascimento na posição que eu estou, porém virado de... Então, de no mínimo uns 2 metros. 2 a 4 por aí. Metros. 2 a 4. Ok. Quando há esse protocolo que é necessário fazer essa cobertura ou essa distância de segurança, tem algumas orientações técnicas sobre como isso deve ser feito? Por exemplo, eu estou guardando aqui esse perímetro, então se alguém viola esse perímetro, tiro de advertência, algum passo a passo, alguma orientação nesse caso? Porque acredito que o senhor tem que manter uma distância dos agentes até para segurança, para não perder a vantagem da distância da arma, né? Então, tem alguma orientação técnica no sentido de treinamento sobre isso? Não, com relação ao tiro de advertência, é totalmente proibido. Nos manuais da polícia não tem a questão do tiro de advertência. Eu diria que seria como se fosse, assim, para ficar mais fácil explicar, como se fosse um leque, né? Eu tenho uma visão em leque, aí o sargento Nascimento também tem uma visão em leque, aí como se a gente tivesse juntado ali a visão dele aqui e a minha aqui assim, entendeu? A gente Mas qual a orientação, por exemplo, no sentido até de progressão da letalidade, da ação, para assegurar a segurança, né, sem agir de forma excessiva? Então, por exemplo, olha, eu estou nessa situação ali de perigo fazendo essa guarda, os colegas, o senhor estava, né, fazendo essa cobertura ali do Zuba e do Julião. Então, assim, o que é essa orientação nesse sentido desse uso progressivo da força, de como a gente começa com as ações para resguardar esse perímetro, assim, das ações que devem ser feitas até, eventualmente, se for o caso, chegar a disparar um tiro, né? Se eu entendi bem, a senhora quer saber, tipo, o que a gente tinha que ter feito? Protocolo de atuação, orientação funcional. A gente agiu totalmente de acordo ali com os cadernos doutrinários, os manuais, a abordagem estava acontecendo ali e a gente ficou na segurança, né? Tanto que quando a gente... Eles chegam a descrever quais ações ou o que deve ser seguido, o que deve ser tentado primeiramente para assegurar a segurança do local em casos como esse? Seria o que a gente fez ali mesmo. A abordagem estava acontecendo, né? O Julião e o Zuba, e o sargento Nascimento ficamos ali, impedindo que as pessoas se aproximassem, né, para poder intervir.
Ainda sobre uma pergunta também sobre os procedimentos e qual é a orientação que os senhores recebem da PM. Quando há um crime e há uma vítima fatal de um crime, os senhores chegam lá, os senhores verificam a situação, sempre há remoção do cadáver ou primeiro se chama o socorro para o local, os senhores verificam se a vítima morreu? Eu estou dizendo até no sentido de a PM é a primeira a chegar e até resguardar para a perícia, né? Resguardar o local do crime, etc. e tal. Então, como é essa coisa de transporte de cadáver pela PM? Ou a orientação a vítima está morta, deixa no chão? A orientação é pegar e levar para o hospital. Aí tem alguns casos... Mesmo se ela estiver morta? Tem alguns casos que é fácil identificar o óbito, né? Por exemplo, decapitação, esmagamento do crânio, carbonização, né? Quando o corpo está todo queimado. Mas tem alguns casos que, no caso, o policial, ele não consegue detectar o óbito. Só o médico consegue, né? E por isso... Com a exceção dos casos que é possível identificar o óbito, a orientação é a gente pegar e levar para o hospital. Então a orientação se tem certeza do óbito, deixa lá. Se não tem certeza, promove socorro. Isso, é isso? Isso. Ok. Sem mais perguntas, policial, muito obrigada. Uhum. Ok, a palavra foi com a defesa, doutores, com Vossa Excelência, pois não. Obrigado, Excelência. Bom dia, Macário. Doutor, bom dia. Como o senhor explicou, houve 2 momentos de abordagem. Quando houve a abordagem do Brendo pelo Julião, o senhor, o sargento Nascimento e o Zuba vinham na incursão pelo beco, é isso? Sim. E ouviram o pedido pela rádio da polícia de prioridade? Pela rede de rádio a gente escutou o Julião pedindo prioridade, né? Prioridade aqui e tal, né? Bimbarra. E a gente já acelerou a incursão ali e já foi em direção onde ele estava. Quando há um pedido de prioridade nessa situação, vocês já ficam um pouco assim temerosos que está acontecendo alguma coisa ou é algo normal? Não. A prioridade é o que significa que o policial está em risco mesmo. Tem uma coisa muito grave acontecendo. O momento do disparo foi na segunda abordagem, quando o senhor fazia a guarda. O Alexandro, a vítima, ele chegou e já foi pegando. O senhor e ele, vocês entraram em luta corporal? Sim. Eu estava fazendo a segurança ali, né, com a arma na mão, e enquanto eu tentava impedir que as pessoas se aproximassem, né, ele se aproximou de mim sem eu perceber e já chegou pulando na arma mesmo, me deu um soco, a gente caiu no chão. O senhor foi lesionado? Fui, inclusive eu fiz um exame no IML, né, eu tive uma lesão no olho, né, perto do supercílio, e também no cotovelo ali, quando a gente caiu. Chegou a fazer exame do corpo de delito? Fiz. O senhor conhecia, ou melhor, só uma pergunta antes. O Alexandre que teve esse atrito lá, essa agressão entre o senhor, caiu, tomou o disparo, ele era da altura do senhor ou ele era mais alto? Não, ele era mais alto, assim, mas um pouquinho mais gordo também. Ele era bem maior. Maior? O senhor conhecia ele antes? Não. Depois dos fatos, o senhor veio a saber quem que era o Alexandre Souza? Depois dos fatos, outros policiais comentaram comigo, né, que ele era uma pessoa perigosa, que ele sempre tentava interferir em ocorrências, né, abordagens que aconteciam ali no local, que junto com o irmão dele, eles faziam a gerência ali no tráfico. Inclusive, depois eu fiz uma pesquisa, eu vi que tem ocorrências que ele, assim, um modo de falar, né, ele foi agressivo com os policiais, tudo. O senhor sabe dizer se ele ou o irmão ou os dois tinham envolvimento com o tráfico? Tinha sim, os dois. Sabe dizer se após os fatos foi encontrada alguma arma na casa dele? Depois dos fatos, parece que o pessoal fez muita bagunça lá, né? Os traficantes locais queimaram ônibus e o batalhão de choque teve que fazer uma operação lá. E durante essa operação, parece que eles receberam uma denúncia, né, na casa da vítima, o Alexandre. Eles foram lá, acharam armas. O senhor se lembra qual foi a arma encontrada?
Eu não me recordo se foi uma calibre 12 ou se foi uma pistola. Nesse momento, que, como o senhor já explicou para o juiz e para a promotora, no primeiro momento estava o Julião, soldado Julião e soldado Jumba, tentando fazer a abordagem do Brendo e do pai, e a população em cima, e você, o sargento Nascimento, fazendo a segurança. Vocês recordam aproximadamente quantas pessoas que estavam em volta tentando impedir a prisão do Alexandro, pai do Brendo? Ali na região tinha uns bares, tinha umas músicas, então tinha bastante pessoa na rua. Eu acredito que teria umas 30, 40 pessoas ali tentando intervir. Isso foi um sábado à noite? Sim. E sábado à noite, sabe dizer se lá costumava ter mais pessoas em razão dos bares? Isso. O senhor ficou com medo quando a vítima pulou no senhor, que o senhor e ele caiu no chão? Demais. Eu diria que nesse tempo todo na polícia, eu vou fazer 15 anos, né, ano que vem, foi a situação que mais, assim, me deixou com medo. Aproveitando o senhor diz da polícia, esses fatos ocorreram em 22 de novembro de 2014. O senhor tinha quanto tempo de polícia? De rua mesmo, eu estava com aproximadamente 2 anos. Mas o senhor tinha experiência em incursão nessas vilas ou era mais um posicionamento preventivo? Não, a lidar assim diretamente com a criminalidade violenta, tinha pouco tempo que eu estava atuando, porque no começo eu trabalhava em policiamento a pé, mais policiamento comunitário. Então, Pode, com desculpa. Pode. Eu trabalhava mais no policiamento comunitário, aí eu fui convidado para participar do GEPAR e tinha pouco tempo que eu estava atuando ali no GEPAR. O senhor teve, em razão desse procedimento, desses fatos, algum procedimento na Polícia Militar? Na esfera criminal, teve o IPM, né, que teve como conclusão ação legítima, e na esfera administrativa também teve uma apuração da Corregedoria, que também apurou, concluiu, né, que foi uma ação legítima. Após esses fatos, o senhor teve mais algum episódio que gerou algum registro criminal? Não. No processo? Não. Só esse na vida do senhor? Sim. No dia lá que aconteceu, quando o senhor só deu um disparo, foi isso? Foi. Quando a vítima cessou a agressão, o senhor parou? Sim. Nesse momento, vocês tentaram prestar o socorro da vítima? A gente tentou, mas estava uma situação tão fervorosa assim que a gente não tinha segurança assim, nem pra gente tinha que ficar esquivando de pedra, o pessoal jogando garrafa. Só quando chegou o apoio que a gente conseguiu aproximar ali da vítima, colocar na viatura e socorrer. Eles não queriam deixar remover. Então, a população não permitiu, então, nesse primeiro momento, que vocês tirassem a vítima de lá? Não. Só depois chegou o socorro de outras viaturas que vocês tiveram condição? Nem quando chegou o apoio também não foi muito fácil, porque a gente queria socorrer, eles não queriam deixar, arremessando as coisas. O senhor se recorda se nesse dia, nesses fatos, alguma viatura teve um vidro traseiro quebrado em razão de uma pedra? Teve, a nossa. A pedra que foi arremessada? Jogaram várias pedras nela, pau, tudo, quebrou, acho que 2 vidros. O senhor se recorda se essas pedras tinham, qual a dimensão? Era pequena, grande, o senhor se recorda? Seria tipo aquelas pedras de calçamento, aquelas pedras grandes mesmo. Ok, só um minutinho. Seu Macário, bom dia, tudo bom? Bom dia, doutor. É só uma dúvida que o senhor mencionou durante as perguntas que o senhor respondia para o doutor juiz sobre o fato do senhor estar com a arma em guarda baixa. Uhum. Eu queria só que o senhor explicasse para os jurados o que significa no âmbito dos procedimentos da Polícia Militar, o porquê de estar com a arma em guarda baixa. O que isso significa de acordo com o caderno doutrinário? A arma na guarda baixa seria ali uma posição que, igual no caso ali, estava tendo ameaças, né? Eu nela com a guarda baixa, se vier uma ameaça maior ali, eu tenho uma condição de já colocar na pronta resposta e responder.
Ok, e aí dentro dessa pergunta, o fato do senhor ficar com a arma em guarda baixa seria para proteção mesmo desses populares que estavam no entorno dos senhores? Sim. E aí a doutora promotora fez uma pergunta sobre a evolução. Em que momento que o senhor evoluiu para a arma em guarda alta, que já seria... Explica para os jurados o que é a arma em guarda alta. A guarda baixa seria a arma nas mãos, né, com a empunhadura, só que porém apontada para baixo ali para o chão, né? Para proteção, que o senhor disse, dos populares. Isso. E a guarda alta? Quando evolui para a guarda alta? A guarda alta ali, igual no caso, lá mesmo eu cheguei a apontar a arma para algumas pessoas que eu via que estavam com pedra, eu apontava, mandava soltar a garrafa. Ok. No momento em que a vítima se atracou com o senhor para tentar tomar a arma do senhor, o senhor estava com ela em guarda baixa ou guarda alta? Acho que na guarda baixa. Ok. Até agora, em complemento aqui, para finalizar, o doutor Marcos fez uma pergunta para o senhor. O senhor efetuou um único disparo. Sim. O senhor estava portando que arma no dia? Era uma Imbel .40. Qual que é a capacidade de balas para essa arma? 16 no carregador, mais uma na câmara. E ela estava totalmente carregada? Tava. Após esse disparo, algum popular tentou, impediu que o senhor efetuasse mais disparos? Não. Por que o senhor não efetuou mais disparos? Não houve necessidade. Entendi. Ok. Não houve necessidade também, seria um pouco desproporcional ali. Ok. Obrigado, Macário. Excelência, só mais uma última questão. Macário, aproveitando o interrogatório, além de meio de defesa, é um meio de prova, e o senhor tem a oportunidade hoje de falar para os jurados, que são juízes de fato, que vão julgar o senhor teria alguma coisa a dizer que não foi perguntado pelo juiz, pela promotora, pela defesa, ou nas outras oportunidades que o senhor foi ouvido, que o senhor não tenha dito? Aproveitar esse momento e explicar, se tiver alguma coisa que o senhor queira dizer, pode ficar à vontade. Eu queria dizer mais uma vez, né, que assim, o policial não sai de casa para matar. O que aconteceu ali foi foi muito bom que os policiais saíram com vida, né, porque a situação ali foi muito tensa, muito perigosa, mas teve o outro lado também que aconteceu o óbito da vítima, mas não foi, eu não tive a intenção que isso acontecesse, foi uma fatalidade mesmo, né? É isso. Obrigado, eu estou satisfeito, Excelência. Alguns jurados têm alguma pergunta? Caso ela tenha, por favor, levantar a mão. Ok. Algo mais que o senhor queira esclarecer, que não tenha sido perguntado, além do já mencionado? Não. Ok. Então podemos encerrar, por gentileza. Ok. Após ouvir as partes, o Conselho de Sentença reconheceu que o crime existiu e que Roberto foi o autor, mas, ainda assim, optou por absolvê-lo. Diante da decisão dos jurados, o juiz Luiz Felipe Sampaio Aranha seguiu o veredito e absolveu Roberto Francisco Macário. Com isso, foram determinados o cancelamento dos registros da acusação, a destinação dos objetos apreendidos e o arquivamento do processo após as formalidades legais. Gostou do vídeo? Escolha um vídeo abaixo para continuar assistindo. Somente nesse canal, o áudio de todos os julgamentos é tratado da melhor maneira possível e os momentos de silêncio são removidos para poupar o seu precioso tempo. Eu sou Kevinho Toga e te vejo em algum dos vídeos abaixo. Até já já!